Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre sistemas de informação e a sua relação com a hierarquia organizacional, ou seja, quais são os sistemas de informação típicos de cada parte da hierarquia organizacional. Se a gente for falar de hierarquia organizacional, a gente vai se lembrar aqui dessa pirâmide organizacional, né, em que a gente tem na base a supervisão operacional. Quem estão aqui, né? Estão aqui os analistas, né, os assistentes e os supervisores de um determinado setor, de um determinado departamento. Ao meio a gente tem a chamada média gestão. Quem estão aqui? Os gerentes, né? E no topo da pirâmide nós temos a gestão executiva, né? Quem entram aqui? Os diretores, né? O quadro de diretores daquela empresa, o vice-presidente, né? Pensando aqui em uma grande empresa. E nós vamos falar justamente de quais são os sistemas de informação que são mais adequados ou típicos, né, de cada uma dessas três partes aqui da hierarquia organizacional. Para começo de conversa, pessoal, o que eu queria que vocês soubessem é esse raciocínio lógico. Quanto mais basilar o colaborador se encontrar aqui nessa pirâmide organizacional, maior o nível de detalhamento de informações, né? Um, um diretor, por exemplo, de uma empresa que está aqui na gestão executiva, né, no topo dessa pirâmide organizacional, ele não precisa saber, por exemplo, qual foi com detalhes os produtos que foram vendidos nessa semana, ou o modo de transporte que foi utilizado no transporte de uma determinada carga. Todos essas são informações muito detalhadas, né, que cabem aqui aos analistas, né, no mais aos supervisores de um setor específico, né? Então, o nível organizacional ele é inversamente proporcional ao nível de detalhamento de informações. Então, quanto menor o nível organizacional, ou seja, quanto mais na base você se encontra aqui, maior o nível de detalhamento daquelas informações com as quais você lida, né? Então, falando de uma forma oposta, quanto maior o nível organizacional, ou seja, quanto mais para cima que você se encontra nessa pirâmide, menor o nível de detalhamento. Você vai lidar com informações que não são tão detalhadas, menor o nível de detalhamento da informação. Se a gente parar para pensar aqui, por exemplo, na vida, no trabalho típico aqui de um supervisor de primeira linha, que está aqui na base dessa pirâmide, né, na supervisão operacional, ele vai preocupar-se, por exemplo, em assegurar que seus subordinados cumpram seus objetivos diários, semanais e mensais. Ele vai lidar, por exemplo, com a substituição de um equipamento que deu problema, ou o conserto, né, o reparo desse equipamento. Ele vai lidar com detalhes do dia a dia, né? Ele vai precisar talvez substituir um trabalhador que faltou por um motivo de saúde em um determinado dia de trabalho. Quem é que vai poder assumir naquele dia o trabalho, as funções daquele funcionário, daquele colaborador que faltou naquele dia? Ele vai lidar com detalhes de queixas de clientes, né? Um diretor, por exemplo, que está aqui em cima, obviamente, ele não vai precisar tratar no dia a dia, por exemplo, de uma queixa específica de um determinado cliente, né? Ele não vai entrar nesse nível de detalhe de informação, né? E uma reflexão que a gente pode fazer aqui, pessoal, é que nem sempre um bom supervisor, né, de primeira linha, que está aqui na base da pirâmide organizacional, da hierarquia organizacional, ele será um ótimo gestor aqui da média gestão ou um ótimo diretor aqui da gestão executiva, né? Então, há pessoas que pensam, né, que só serão bem-sucedidas na sua vida profissional, na vida de administração, por exemplo, dentro de uma grande empresa, se ela atingir o mais alto escalão. Mas fato é que algumas pessoas são ótimas cumpridoras de metas, né? Talvez você pode ser um excelente analista, né? Cumprir
exemplarmente as metas, né? Analisar como ninguém relatórios com um maior nível de detalhamento de informações, mas não necessariamente se você for promovido, né, para ser um gerente ou posteriormente promovido para ser um diretor, não necessariamente você cumprirá tão bem essas funções, porque cumprir metas é diferente de estabelecer metas, né? Um ótimo cumpridor de metas não necessariamente é um ótimo estabelecedor de metas e é necessário que nós reflitamos, né, sobre o nosso perfil, sobre as nossas preferências, sobre as nossas principais habilidades para saber onde a gente quer chegar, né, dentro de uma organização ou talvez pela análise do seu perfil você percebe que você será um ótimo gestor do seu próprio negócio, ao invés de adentrar na estrutura de uma organização que não seja de sua propriedade. Enfim, é necessário que a gente reflita sobre essa questão para que a gente ocupe, né, posições que sejam compatíveis com o nosso perfil. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos falar sobre os desafios da gestão da informação. Espero te ver nesse próximo vídeo. Muitíssimo obrigado pela atenção e um grande abraço.